Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal da Brasil Paralelo. Estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com os responsáveis pelo filme Oficina do Diabo, a primeira ficção dramatúrgica da Brasil Paralelo em cartaz no nosso streaming. A gente vai aproveitar o dia de hoje para divulgar um pouco o filme, tirar curiosidades, falar com o diretor de fotografia André Brandão, com o diretor Felipe Valerim e com o roteirista Elton Mesquita, para a gente saber um pouco mais as motivações da BP em fazer esse filme, também como é que foram, não só os desafios, mas qual é a filosofia por trás de tudo que vocês vão poder ver. Então vamos começar aí com o Valério, né, cara? Tanto tempo querendo fazer uma ficção. Finalmente. Sempre fácil? Sempre chega a hora. Foi fácil? Foi bem fácil, cara. Tá sendo muito fácil todo o processo. Um processo tranquilo. Legal. Cara, aqui na minha escala eu tenho para te perguntar que a Oficina do Diabo é um drama familiar que se passa nos anos 60 no interior do Brasil. E aí a pergunta é por que a gente escolheu essa história e não uma ficção científica, uma cinebiografia, uma coisa ligada à história do Brasil, etc. E outros temas que a marca também é reconhecida por tratar. Boa pergunta. Eu acho que não foi um processo tão consciente assim. Eu acho que a gente há muito tempo vem refletindo sobre fazer a nossa primeira ficção. E nisso refletindo sobre várias ideias, se alimentando de várias referências e tudo mais. E eu acho que em um dado momento essa trama mais, digamos assim, explícita da luta entre o bem e o mal pareceu fazer muito sentido da gente enfrentar. É uma coisa que, por incrível que pareça, parece um pouco escassa nos dias de hoje, e que a gente achou que essa temática da tentação demoníaca e da luta do bem contra o mal, enfim, poderia vir muito a calhar no momento que a gente está vivendo, né? E eu acho que essa dinâmica ela é muito rica nesse sentido, porque ela te permite investigar mais a fundo como que o mal age em nossas vidas, como que a tentação acontece, como que o vício é tentador e como que é difícil ser virtuoso e tudo mais. Então, como você tem essa dinâmica do filme, onde os demônios estão ali tentando elaborar estratégias e dialogar entre eles para saber qual é a forma mais persuasiva de tentar os humanos, isso meio que nos dá uma oportunidade de sair um pouco do óbvio, desse maniqueísmo, bem e mal, e entrar mais na sutileza de como que as tentações e o mal exercem influência sobre nós, né? Então, esse tema do bem contra o mal é uma coisa que faz falta nos dias de hoje, e essa dinâmica dos demônios elaborando estratégias nos permite entrar nas sutilezas disso e, por consequência, também ver qual que é o antídoto para todas essas coisas, né? E quanto tempo levou, mais ou menos, da idealização até o lançamento? Como é que foi... Como é que esse pão fermentou no forno, digamos assim? Mas no início a gente ainda estava sem um roteirista oficial, digamos assim, né? Estava cada um pegando uma parte, tentando fazer um compilado de várias ideias ali, e a coisa estava meio disforme, assim, né? Então até engrenar a coisa demorou. O Elton ainda estava se liberando de um outro projeto. Enfim, basicamente a gente começou fazendo imersões. Eu lembro que a gente se isolava numa casa do interior, assim, a gente percebeu que era o jeito mais produtivo da gente conseguir avançar e estressar muitas ideias, né? Então a gente reunia um grupo, pegava uma casa no interior de 2, 3 dias, assim, praticamente sem contato à internet, sem contato com o mundo normal. Uma casa no interior para ficar falando do diabo, jovens, né? Parece já um roteiro de filme de terror. Já é um roteiro de filme de terror ruim, né? De filme de terror, né? Só faltou parecer um cara mascarado no jardim com uma faca, alguma coisa assim. Geralmente eram casas bem com esse clima meio sombrio, assim. Acho que sobrado de madeira no meio de umas florestas. Uma lareira acesa, assim, aquela coisa meio... sinal o celular não pegava, então tudo isso a gente enfrentou. E a gente ficava ali, madrugada dentro, conversando, estressando possibilidades, ideias e tudo mais, e no final o Elton ia arrematando essas coisas e dando uma forma ali, né? E aí começou os preparativos, né? A parte de ir atrás do elenco, que acho que foi um dos grandes desafios, assim, né? A gente viu, sei lá, mais de 500 testes do pessoal que se inscreveu para participar de alguma ficção da Brasil Paralelo. E aí foi garimpando e tudo mais. A coisa foi meio que sendo feita, como sempre aqui no Brasil Paralelo, tudo meio que ao mesmo tempo, né? O roteiro estava sendo feito, a gente já estava ao mesmo tempo indo atrás de alguns atores, já estava indo atrás de algumas locações e tudo mais. A coisa rodando meio simultânea para a gente conseguir ter mais produtividade. E aí foi isso, né? Uma das coisas que a gente determinou também que não é comum, a gente fez 2 ou 3 meses só de ensaio com o elenco, né? Então... a gente se reunia numa sala de escritório aqui, 2, 3, 4 vezes por semana com o elenco e passava cena a cena, e durante esse processo a gente também foi incrementando algumas coisas, mudando algumas falas,
vendo como que aquilo se encaixava melhor ali na dinâmica. Isso foi muito legal, isso deu oportunidade de aprimorar muita coisa, assim, né? E aí depois, enfim, veio mais ou menos uns 50 dias de gravação, 40 e poucos dias, o que é bastante para uma ficção, porque inicialmente ia ser uma série maior e depois virou um filme, então foi uma coisa bem orgânica, assim, né? Como é que funciona para planejar? É muito diferente filmar um filme de filmar um documentário, né? Porque no documentário tu vai ou no lugar do cara, ou uma locação, etc. Mesmo que tenha uma cena mais elaborada, é uma cena que tu tem que tirar. A filmagem de um filme é uma rotina bastante disciplinada, que envolve muita coisa, né? Como é que faz para... Como é que foi pegar um planejamento desses e... Como é que sabe o que fazer na hora, resumindo, né? Pois é, a diferença de um documentário principal seria o quanto você consegue organizar o ambiente que você está filmando, né? E as intenções que você tem. Por exemplo, o processo de descoberta, né? Num filme documental. Geralmente você entrevista pessoas, vai até lugares, e aquilo vai informando muito da sua tese que você tem antes de começar, e vai te orientando na direção que o assunto vai tomando, né? E a forma que o filme vai tomando. Ou seja, um processo de descoberta onde existe um espaço para manobrar, em termos do conteúdo, maior, porque você está desvendando o assunto. No caso de ficção, como a gente precisa criar muito, por exemplo, a ambientação de época, isso é algo que exige muito trabalho e muita preparação. Então, é tudo muito mais premeditado, tudo mais planejado e é um mecanismo mais difícil de manobrar. A janela de decisão ela é menor e ela é anterior, né? Você tem que decidir tudo para quando você realmente coloca todos os recursos ali para conseguir materializar aquilo em imagem, tudo fazer sentido, né? Então, o fluxo das decisões, o processo de descoberta no meio do processo do filme é bem diferente, é muito mais meticuloso, trabalhoso, e sim, você descobre elementos no meio do filme, faz alterações, mas é de uma outra maneira, é algo que precisa ser feito com muito mais tempo de antecedência e antes, né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios e um dos grandes fatores de estresse durante as filmagens, assim, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que ter uma certa flexibilidade, porque por melhor que você planeje, o cenário sempre vai ser um pouco diferente, né? As coisas que você achava que ia dar certo atrasaram, aquilo que parecia difícil foi fácil. Você chega na locação, o espaço que você achou que ia ter, você não tem exatamente. Né? Então você vai descobrindo muita coisa ali na hora, ou às vezes alguma cena não rende e tudo mais. E o legal o desafio é exatamente por você ter que planejar tudo antes, a sua habilidade para conseguir se ajustar e manobrar e improvisar tem que ser muito maior. Exatamente. Porque o limite vai ser, você já vai ter dado baseado em variáveis ou ideias que você tinha que já não se aplicam. Exatamente. Então você tem que conseguir manobrar muito rápido, isso é um grande desafio. Então você tem que, de acordo com ele começou o dia de gravação, dependendo de como a coisa andou, você já tem que estar sempre pensando 1, 2 cenas para frente, assim, porque você vai estar sempre tendo que tomar decisões de alteração para aquela coisa se encaixar, né? Acho que esse é o grande desafio. Então você tem um planejamento muito mais rigoroso, mas ainda assim você vai ter muita alteração, assim, no processo. E a particularidade do nosso caso, o André já trabalhou em outros projetos audiovisuais e tal, e aqui é a primeira ficção da BP feita, claro que com profissionais contratados, que também exercem isso há bastante tempo, mas ainda assim do jeito da casa, né? E que tu sente de diferença, seja ela boa ou ruim, nos processos que tu viveu antes e nesse processo desse filme? Eu acho que a maior diferença é essa disposição dos líderes do projeto, né, o Valerinho, essa abertura do Elton também, de ouvir a equipe e conseguir usar todos os recursos e habilidades da equipe da casa, né? Então é um processo muito aberto, muita gente leu tratamentos do roteiro, a gente conseguia fazer sugestões e ser ouvido e argumentar, e também essa franqueza nas observações, né? Aqui a gente tem uma cultura de ser muito sincero e muito aberto, né? Então essa disposição de ouvir e de ser ouvido do pessoal ajudou demais a gente conseguir imprimir a velocidade que o filme pedia, né, no processo. E outra característica positiva é essa dinâmica também, a habilidade da gente conseguir mudar e ajustar com velocidade. Então, eu acho que só um ambiente de alta confiança que a gente tem aqui, de feedbacks muito sinceros e muito diretos, consegue colocar essa eficiência, essa dinâmica, né, que eu acho que só faz o filme crescer.
E como é que vocês viram, pessoal, a ideia de, assim, no fundo, por que fazer uma ficção, né? Essa é uma pergunta importante, porque ela é muito mais cara, muito mais trabalhosa, leva muito mais tempo. O público nos reconhece aí por documentários, programas, etc. E nosso streaming, que a gente compra ficções que outros produziram e tal. Mas por que dar esse salto de dificuldade, digamos, né? Responde aí. Eu acho que, particularmente, é uma daquelas experiências que, se não for feita em algum momento, até pelo que ela tem de intimidadora, né, talvez não acontecesse nunca. Então é o tipo de arrancar o band-aid, assim, encarar o desafio mesmo. E se você topa com uma ideia tão boa quanto era essa ideia particularmente, acho que chegava até a ser irresistível mesmo, né? Se aproveitar dessa chance. Eu acho que enquanto uma, digamos, tecnologia de transmissão de informação e mensagem e tudo mais, eu acho que quando você consegue congregar um determinado, enfim, conjunto de ideias e impacto emocional e tal, através de uma história de pessoas interagindo e uma trama que você vai acompanhando e torce por uma coisa, torce por outra, eu acho que a transmissão da informação ela é muito mais contundente, né? Eu acho que você consegue concentrar um maior número de coisas em menos tempo, né? Enquanto um documentário ele tem uma linguagem mais descritiva, digamos assim, embora obviamente tem muito espaço para enfim, questões artísticas e tudo mais, mas no geral eles têm uma linguagem um pouco mais descritiva, factual, né? E quando você pensa numa história, numa ficção, às vezes numa cena, num frame da imagem, você tem ali, dependendo de como as pessoas estão vestidas, como elas estão se portando em relação às outras, qual que é o passado e o background daquela pessoa para ela interpretar determinada situação de uma maneira específica, o que os atores estão dialogando, como que a trilha sonora tá influindo naquilo e tudo mais. Acho que você tem um conjunto de elementos ali durante todo o filme que ele acaba comunicando mais, né? Então, dá muito mais trabalho, muito mais caro, você produz menos no final das contas, né? Então não dá para viver só de ficção, mas sem dúvida é uma linguagem muito eficiente, né? E que a gente sempre admirou muito e sempre teve vontade de fazer, obviamente, né? E cria um outro tipo de relacionamento também, né? Porque você tem a oportunidade de fascinar a pessoa, não é só um interesse intelectual, exatamente, de expor dados, mas de aproximar num nível mais emocional e tal, criar lembranças, né? Memórias. E geralmente num documentário você depende um pouco, não 100%, mas depende um pouco de uma predisposição do ouvinte já a saber mais sobre aquele tema, algum interesse prévio mais bem estabelecido, mais bem delimitado, né? Um filme já não é tanto assim, às vezes a simples temática do filme, ali uma trama, uma proposta de ali uma sinopse, ela já, eu quero entender o que acontece nessa história, né? Então você consegue ter uma abrangência maior, você capta mais pessoas, porque ele, enfim, ele tem uma abordagem mais ampla, né? E eu acho que ficção também, um filme que conta uma história tem aquela sensação de presente, né? Como se você estivesse vendo aquela vida acontecendo na sua frente, né? E documentário, por mais que seja um passado recente, né? Por mais que seja algo que acaba de acontecer, mostrando algum processo que se desenvolve, ele tem uma sensação de ser... você está discorrendo sobre algo que já aconteceu. Então, por isso que ficção eu acho que tem essa... é grudento, fica na sua imaginação. Sim. Você vê aquela pessoa, parece que ela viveu na sua frente aquele momento, sofreu aquilo, ou teve aquela conquista ou aquela derrota, e você estava lá participando. De certa forma está sempre acontecendo, inclusive quando você revê, você sente novamente as mesmas emoções. E como é que o roteiro encontra a realidade? Porque, enfim, foram escritos uma série de personagens que são criados, diálogos, e tudo isso vai encontrar uma realidade, né? Que são os atores, que são a direção, que é a fotografia, que é o corte, a edição. Como é que foi essa experiência, Elton? Te frustrasse muito aí com a adaptação, te surpreendesse positivamente? Então, pelo que eu conheço e vim a conhecer depois que eu comecei a trabalhar com ficção de cinema, é uma experiência natural para o roteirista ter essa diferença do que está no papel para o que vai para a tela, né? Mas no caso da Oficina do Diabo, como estava todo mundo trabalhando meio junto, por causa dessa característica que o André tinha falado, né? De que é um jeito BP de fazer, em que
Tava todo mundo meio que dependendo também um pouco do input do próximo para dizer isso aqui não está tão bom ainda e tal. Então, eu não senti tanto isso, apesar de, por eu estar envolvido com outros projetos, durante a filmagem eu não pude participar tanto assim, mas ainda assim, muita coisa foi preservada mesmo, assim. Então, para mim não foi tão frustrante quanto eu achei que deveria ser. E mesmo sabendo, por exemplo, que no Brasil é muito complicado, a questão de, por exemplo, atores, é um país complicado. Mas os nossos atores e os testes que a gente fez, a gente teve certeza que tinha pessoas realmente que incorporaram os personagens, trouxeram os personagens à vida de um jeito muito especial, inclusive trazendo informações que a gente não tinha planejado, como, por exemplo, no caso do Davi, que o ator teve uma ideia de como caracterizar ele de um jeito que ficou muito legal e é um easter egg para quem for assistir, assim, acho que as pessoas... Eu lembro que essa anedota legal, eu lembro que o Lucas, quando leu o roteiro a primeira vez, todas as vezes que aparecia o personagem Davi, ele desenhava uma caveirinha, porque ele tinha odiado de morte esse personagem. E no fim, eu acho que o grande mérito da contribuição do Rafael, né, Rafael Senatori, que interpretou o Davi, virou, na minha opinião, um dos personagens mais carismáticos, né, do negócio. Eu mudei de opinião também quando vi o filme. Então eu acho que isso que é muito rico, assim, cara, é muito mágico, assim, né, porque você tem uma multi-contribuição, assim, de onde você nunca nem espera, assim, sabe? As pessoas você começa com alguma coisa, uma sementinha, aí o jeito que o cara pensa em fotografar, depois o jeito que o ator interpreta, depois o jeito que a própria, sei lá, às vezes até o clima se comporta, sabe? Teve um dia que tava chovendo, não era pra estar chovendo, tinha uma baita de uma neblina no ambiente, já criou um peso pra cena que não era bem o que a gente tinha imaginado, no fim ficou melhor, então... Tem essas coisas que você vai ajustando conforme a realidade vai se apresentando e as multicontribuições vão aparecendo e tal. E vira uma coisa que não é de ninguém no final das contas, né? Não foi uma pessoa que, nossa, eu imaginei isso aqui assim. Não tem nenhuma pessoa que tinha uma ideia una, né, daquele negócio. No fim, é um pouco desse caos que vai acontecendo e dessa abertura de várias contribuições que acaba criando algo que é singular, né? E aí dá pra entender quando a gente vê algum diretor famoso falando, não, a gente filmou na cidade X, que foi o nosso caso, a gente filmou em Paranapiacaba, e se tornou um personagem. Sim, porque aquilo dita tudo que vai acontecer, não só pela arquitetura, os espaços, as oportunidades e limitações que ele oferece, mas coisas tipo clima, assim. Muda muito do que chega na tela e muda o nosso comportamento enquanto a gente faz também. Sim, particularmente no caso desse filme, que é um filme... É claro, a gente é um filme de emoções, trata de emoções, relações familiares e tudo mais, mas também é um filme de ideias, né, em grande parte, assim. Tem sempre um diálogo, uma dialética acontecendo ali da tentação e de como resistir à tentação. Então, nesse sentido, como tinha esse elemento textual que também era forte, talvez isso tenha contribuído até para preservar um pouco do que estava na página e do que foi para a tela, assim. Mas, de modo geral, nem um pouco traumático, muito pelo contrário, é bem legal. Esse é um ponto legal que eu acho que vale comentar, que ainda assim, mesmo sendo uma ficção e é diferente de tudo que a gente já fez, ainda assim é a Brasil Paralelo produzindo, né? Então isso foi uma coisa que a gente quis preservar, né? Esse grau de arcabouço intelectual e de informativo e tudo mais é uma coisa que vocês vão ver que é bem presente na obra, né? Então tem um grau de exposição intelectual que é um pouco acima do que a gente costuma ver na maioria dos filmes. Claro, tem filmes que extrapolam isso até mais, mas no geral... No Brasil, não sei se é o caso. No Brasil não é... Essa é a próxima pergunta que eu tinha até para vocês, que pesa aqui agora a prova dos 9, porque pesa sobre nós um mito fundador, de ser razoavelmente crítico, óbvio que existem louváveis exceções, mas razoavelmente crítico à indústria do cinema nacional, né? E aí a pergunta, a provocação que eu faço é o que a gente acha que esse filme tem de diferente? É óbvio que existem bons filmes nacionais, mas o que a gente acha que esse filme tem de diferente no cenário atual para botar ele como competitivo? Por que a gente empregou os nossos recursos em fazer isso, sabe? Vou deixar pro André, que é o nosso analista de cinema do portal. Acho que é a questão essa. Eu também quero falar mal do cinema nacional, então depois... Eu acredito que tem dois fatores principais aí. O primeiro é o que a gente não faz, que é o nosso diferencial, que a gente não usa dinheiro público.
Então, o risco que a gente assume ao começar um projeto, né, e a expectativa de retorno que ele tem que ter, nos motiva sempre a buscar a qualidade. A gente tem que ser ousado, mas tem que buscar a qualidade, tem que engajar as pessoas. Então, ele não é feito num vácuo. A gente quer que as pessoas vejam, a gente precisa que as pessoas vejam e quer emocionar eles com o filme. E o outro também é essa dinâmica diferente aqui, que não só é colaborativa, mas por a gente não ter dinheiro privado, a nossa velocidade é muito mais alta. A gente consegue andar com várias etapas do processo ao mesmo tempo, porque a gente tem essa liberdade, essa independência. Então, eu acho que só esse sistema de incentivo, do jeito que a gente trabalha normalmente, e como a gente faz todos os outros projetos, nos ajuda a fazer algo diferente, sem dúvida, do padrão do cinema nacional. No caso do cinema nacional, grosso modo, você tem dois tipos de filmes, né? Você tem as comédias pastelão, que fazem muito dinheiro, e os filmes que são considerados intelectualmente relevantes, os filmes sérios, né, ou de arte, geralmente eles têm umas preocupações assim que são muito, pelo menos na minha opinião, são muito reduzidos em termos de escopo. Praticamente assim, é o tipo de filme que você tem que ser um publicitário de São Paulo para gostar ou entender ou se importar com aquelas coisas, com aquelas questões. São questões assim do mundo e particularmente do mundo contemporâneo. Questões que você poderia dizer que são questões de uma pessoa do seu tempo. Na minha opinião, uma pessoa do seu tempo é uma pessoa desinteressante, assim, porque, enfim, temos uma história aí de milhares de anos com muitos eventos e muitas ideias e muitas coisas muito interessantes que aconteceram. E eu acho que nesse sentido, a Oficina do Diabo aparece como uma oportunidade de dar uma escolha de algo diferente, algo que não vai para esse lado de ser uma comédia pastelão, e nem o que se vende como um filme intelectual, que seria de interesse intelectual e artístico moderno, contemporâneo, assim. Mas que ele faz essa ponte de ter essas preocupações que não são só essas preocupações de agora, mas são as preocupações de sempre, né? Sem necessariamente entrar em termos exatamente espirituais, mas as suas preocupações de integridade moral, o destino da alma humana, né, que são coisas que sempre fizeram parte desde sempre da literatura e do cinema, por exemplo. Então, eu acho que é uma oportunidade legal de trazer de volta, lembrar as pessoas que também é possível falar disso aqui, e de um jeito interessante, de um jeito emocionante e tudo mais, né. Para mim é um pequeno choque, assim, porque a gente trabalhando dentro do projeto, a gente se acostuma e perde um pouco a perspectiva. Mas é um choque você saber o que está saindo do cinema nacional recente e aí assistir o Oficina do Diabo, assim, tem uma diferença que eu acho que vai ficar bem evidente para as pessoas que forem ver. Eu concordo, eu acho que o filme tem uma pegada bastante original. Eu acho que essa abordagem, né, de tratar a luta do bem contra o mal como o foco central da trama, e talvez conseguir beber um pouco, porque assim, ele tem fenômenos, como eu falei ali antes, né, que se propõe a debater profundamente algumas questões dentro do filme, questões que não são excessivamente explícitas, que às vezes estão ali nas entrelinhas, digamos assim, né, abaixo da superfície. Então, acho que ele é ousado nesse sentido, mas ele não abre mão de tentar garantir que a pessoa vai se emocionar na outra ponta, sabe? Que eu acho que é isso que, às vezes, a gente vê que não acontece, né? O cara quer deixar a coisa ali um pouco mais velada, um pouco abaixo da superfície e tudo mais, e aí a pessoa... Eu acho que ninguém passa em branco do Oficina do Diabo. Acho que algum impacto ele vai trazer, né? Acho que a gente se esforçou bastante para trazer isso, né? Talvez eu poderia dizer que, assim, tem um pouco dessa coisa de cinema, sei lá, francesa, uma coisa assim que, né, mais voltado ao diálogo e tudo mais, mas ele também, sempre que pode, ele puxa o épico americano, né, de fazer aquela tentação final, aquela coisa que agora vai e tudo mais, né, e com a trilha sonora com uma certa predominância e tudo mais, e abrir com uma porrada, né, e fazer essas nuances emocionais e tudo mais. Então, eu vejo que a gente bebe um pouco dessas duas coisas, o que é difícil da gente ver congregado, assim, né, pelo menos em boa parte dos filmes que a gente vê no cinema nacional. E outro aspecto que também eu acho interessante, esses tempos eu peguei e fiz uma bateria, assim, de filmes nacionais, e uma coisa que eu vi que na grande maioria deles, a trama, ele tá muito voltado para elementos
de camadas mais baixas da personalidade, digamos assim. É a questão da vingança, é a questão dos ciúmes, é a questão do sexo, é a questão... São questões mais animais, digamos assim. Mas não é só isso que é o conflito e os dilemas humanos, né? E eu acho que o filme ele tem uma pegada de trazer outras coisas, que não é como vocação, legado, como sentido da vida, como, enfim, reflexões, né, do que eu estou fazendo aqui, e qual que é o destino da minha alma, e o quanto que isso importa, e o quanto que isso deve afetar a forma como eu me comporto no mundo e tudo mais. Então, eu acho que ele tenta dar um salto nesse sentido de abordar questões um pouco mais elevadas do ponto de vista de personalidade, né? É só complementar, acho que esse é um ponto bem importante, porque, por exemplo, um dos filmes brasileiros de maior sucesso recente, assim, que foi o Tropa de Elite, que é um filme muito bom mesmo, mas é um filme animalesco, assim, todo mundo ali está na pegada da sobrevivência animal ou da cobiça, né? E é um desfavor, assim, é como se o Brasil só conseguisse chegar na conversação lá fora exibindo algo dessas camadas mais baixas, assim. Que eu acho uma pena, assim. Então, quando eu falei que assistindo Oficina do Diabo é até um pouco chocante, tipo, puxa, brasileiros falando em frases ordenadas e longas e tentando passar sentimentos um pouco mais complexos e tudo mais, sabe? Que, enfim, tentar sair do animalesco e voltar para o humano, né? Pode parecer meio fora das proporções que ter essa ambição, mas você vai ter alguma ambição que seja essa, assim, né? Tentar humanizar novamente algo que se desumanizou, eu acho. Minha experiência vendo vários cortes, e acho que isso foi atingido com mais maestria no corte final mesmo, assim, eu sempre acho muito presunçoso os termos cinema comercial e cinema de arte, né? Como se fosse, tem uma linha que pisou para lá, virou arte, pisou para cá, virou comercial e tal, né? Mas eu brinco que eu divido os filmes pelos filmes que eu preciso brifar minha família se a gente vai ver ou não, né? Tem filme que tu não precisa brifar. Fala assim, vamos ver esse filme aqui, tá, pronto, dá play. Ele pode ser um pouco mais inteligente e tal, pode ser profundo, mas todo mundo consegue assistir. E tem filme que eu preciso, às vezes, eu brinco que para o espectador que está do meu lado aceitar, eu tenho que fazer 20 minutos de diálogo introdutório, né? Tem uma aula antes aula introdutória. Alguns dias antes da gravação aqui, eu tava vendo um desses filmes que se enquadra, que é o Decálogo lá, né? Que é uma série cinematográfica e tal. E aí eu queria reassistir por alguns motivos, alguns lá. E aí eu tive que, basicamente, brifar a casa, sabe? Dizer assim, não, olha só, por que eu quero ver isso aqui e tal, não sei o quê. Porque senão o espectador se perde um pouco naquela pretensão de cinema de arte, que eu gosto particularmente, mas que não conversa com todo mundo. De outro lado, também tem o briefing quando é muito Michael Bay, né? Que eu brinco assim, fala assim, a gente vai ver esse filme aqui pra ver a explosão. Pra ver a explosão, entendeu? Não vem me perguntar qual é a mensagem do filme no final, sabe? A gente quer ver as coisas explodindo. Então, é o briefing que eu digo que precisa, né? E eu acho que o Oficina do Diabo, ele me surpreendeu positivamente dentro do cenário de indústria nacional, por não ser necessário um briefing. Eu acho que ele tem uma dose boa de inteligência, de mensagem, de valores, ele tem uma dose boa de entretenimento, de alívio cômico, de fazer a história andar, de fazer a história crescer. E eu acho que esse equilíbrio, ele é tão bom de assistir, porque vai ter o cara super apegado a várias frases e mensagens, né, que fica ali tentando achar mensagens e tentando absorver lições do cinema, e vai ter aquele espectador que simplesmente vai ver e pensar se a história é boa ou ruim, né? E eu acho que ele consegue trabalhar com os dois públicos. Acho que esse não ter nojinho de nenhuma das duas partes foi uma essência do filme, na minha opinião. Não ter nojinho do cinema de arte nem nojinho do cinema comercial, né? Fazer um caldeirão, pelo menos eu como espectador e participante da empresa, me orgulho um pouco dessa junção, assim. Sabe, as duas coisas estão ali sem nojinho, e isso dá uma unidade diferente. É um filme sem preconceitos. É um filme sem preconceitos, entendeu? O que vocês esperam de reação da audiência? Tem que falar antes da audiência falar, que senão não vale, né? Depois já falava, eu já esperava isso. Eu acho que a audiência que já é da Brasil Paralelo vai, sem dúvidas, ter uma impressão muito positiva. Eu acho que vai tocar e vai comover. Acho que um público que ainda não é próximo de nós, mas é próximo de ideias cristãs e tudo mais, também vai se comover. Acho que vai ter um impacto significativo. Acho que quem está muito afastado, muito avesso a qualquer tipo de abertura cristã, religiosa, enfim, acho que vai achar uma história legal, mas não vai entender muito, assim, não vai pegar não vai valorizar tanto. Acho que até pode gostar de como a trama se desenvolve, porque acho que ela tem elementos para isso, mas não vai se envolver tanto.
e acho que o público que não gosta do Brasil Paralelo vai falar mal. E vocês têm alguma discordância Eu acho do assim, futurologismo do diretor? eu acho assim, filmes de temática cristã, desavergonhadamente cristã, a gente sabe que esse tipo de filme costuma irritar um determinado personagem muito influente, né? E eu não tenho dúvidas de que esse personagem influente vai fazer de tudo para denegrir o filme, porque, enfim, se você viu os filmes recentes que são mais que tendem para esse lado, a mídia mainstream não tem muita paciência até para querer saber o que está acontecendo ali de verdade e prefere usar de clichês para se referir, né? Mas o público mesmo, e particularmente se for ver com esse espírito de é um artefato do cinema nacional que não é bem o que eu estou acostumado a ver, pode encontrar coisas muito interessantes e emocionalmente assim, instigantes, personagens que vão ser mais ou menos marcantes. De certa forma isso é uma trapaça porque a gente já tinha feito uma exibição para um determinado grupo, né? E assim, teve uma coisa de certos personagens chamarem mais atenção e os caras mencionarem o Fausto é legal e tudo mais. Então eu sei que vai ter alguma coisa nesse sentido assim, vai ser uma experiência bem legal. Bacana. Eu acho que a ideia do diabo cochichando no seu ouvido é uma coisa que cativa pessoas que são cristãs ou não. Eu acho que essa ideia todo mundo entende e se vê em situações de mas não era bem eu, o que aconteceu? Então essa abordagem é também algo que explica muito o sucesso de filme de exorcismo, por exemplo. Todo ano tem filme de exorcismo. A ideia de ser possuído pelo diabo, essa influência externa que toma conta, é uma coisa que ainda no universo dos filmes, né? Você deixou o mal vir à tona completamente. E agora? Então, aí você perdeu o controle de si e o mal toma conta. Então, isso... Sim, às vezes o cara até se diz ateu, ele assiste o Exorcista e ele não consegue dormir de noite. Não tem como é que eu explico isso. Não vai na cozinha porque a luz está apagada. Não, eu não acredito no diabo, mas de algum jeito a ideia do diabo tomando conta dele assusta, né? Assusta, perturba. Eu acho que a gente começa o filme muito bem, e um começo bom é tão importante para você pegar o cara e ele sentir o tom e você conseguir dizer para o espectador com confiança, vem comigo que vai valer a pena. Eu acho que a gente consegue. Quanto tempo de filme está o corte final? 2h02. Como muito difícil chegar nesse corte? Muito, cara. Começou com 3 horas e pouco. Primeiro corte é mais de 3 horas. Tem muito material que, cara, dá uma comentário dor. que tu fez condenou agora a live, um monte de comentários. Libera a versão com 3 horas. Foi um desafio tremendo, talvez uma das partes mais dolorosas de todo o processo, e até hoje eu ainda não estou 100% em paz. Porque tu sabe, eu alugo as pessoas para falar às vezes. Mas é um desafio muito grande, né, cara? Porque, primeiro que dá um trabalho infinito gravar as coisas, né? E aí depois você, na edição, em 3 segundos, você aperta delete e lá se foi 3 dias gravando. O exercício mental de você fingir que você não filmou aquilo, aquilo só apareceu no computador e o que importa é que forma isso vai ter. E você tem que abrir mão de coisa, é duro. O Valerinho entrou no nível psicótico, mais perto do final, que ele falava assim, cara, já tô viciado no filme, eu preciso de uma opinião externa. Ele me botava lá para ver 2 horas de corte, eu já não sabia mais o que ele tinha mexido, assim. Aí eu, cara, acho que tá tudo bem, assim. Ele falou, tu não notou a cena da Maria? Eu, sim, claro. Sim, foi legal. Ficou bom o jeito que tá. E aí tem um desafio que, assim, você corre o risco de estragar algo que tava bom, né? Porque você vai mexendo demais e com o tempo você começa a ser um espectador pouco confiável. Essa aqui é a verdade. Porque você já viu demais, você decorou de trás para frente. Eu brinco que, cara, eu posso falar o filme ao contrário sem errar uma palavra, assim, de tantas vezes que eu já assisti, né? Então, isso provavelmente habilitaria para um exorcismo. Não faça isso, não recomendo. Podem ter efeitos colaterais imprevisíveis. Mas aí você começa a perder um pouco do critério, né? Será que tal coisa tá ruim, é só eu que enjoei? Ou será que tal coisa é tão importante assim, ou, na verdade eu tô apegado porque eu tô assim, né, há tanto tempo nisso e eu tô dando um valor excessivo para aquilo. Então é um desafio gigante. Mas uma coisa que eu aprendi vendo tu passar por isso, e eu pensei, nossa, esse problema não tem solução, no final é uma decisão que o diretor tem que tomar. Que é o seguinte, o diretor vai se tornando um espectador pouco confiável do filme dele, porque ele já viu muito e sabe essa história desde o começo, e o círculo de pessoas que ele confia para dar opinião também vão se tornando, porque ele já mostrou várias vezes também, e já pediu opinião, e já discutiu várias vezes. Ou seja, chega um ponto que
As pessoas que tu confia estão viciadas no que viram. Isso. E as pessoas que não estão viciadas no que tu viram, tu não confia, porque tu não sabe o que elas pensam e o que elas estão levando em conta na hora de dar opinião, né? Então é um paradoxo. Chega um ponto que a decisão tem que ser tomada, né? Não, mas é isso aí. Eu acho que esse é um dos maiores sacrifícios, né? Conseguir abrir mão das coisas depois no processo e conseguir dosar isso. No final das contas, é uma decisão que vai ter que ser tomada por uma pessoa e você tem que saber absorver os feedbacks que as pessoas vão trazer, mas você não pode deixar isso te confundir a tal ponto de você entrar em parafuso e daqui a pouco você começar a ter decisões meio contraditórias, que é fácil de acontecer também. Você simplesmente abre os ouvidos, tudo que te falam tu tenta absorver e alterar, a coisa começa... Porque um fala A, o outro fala B, às vezes o que ele disse é exatamente contraditório com a opinião do outro. Então, não dá para simplesmente ir absorvendo as opiniões e... Né, você tem que, no final das contas, atribuir o peso que você acha que tem para cada coisa e chegar ali num denominador comum, né? Então, é uma coisa que sobrecarrega bastante, assim, você não... Enquanto o dia do corte não fecha, você meio que não descansa, por mais que você não esteja fazendo mais nada em relação ao filme, né, você já não tem mais nenhuma atividade produtiva ali, mas, cara, você não descansa a cabeça enquanto cortou, renderizou, tá lá, não tem mais o que fazer, fechou, sabe? Você tá com aquilo dia e noite, assim, na sua cabeça. Uma dúvida que eu tenho sobre roteiro, que eu lembro de me preocupar bastante e a gente conversar muito, queria saber a tua opinião final, Elton, que a gente está tão acostumado a consumir arte estrangeira que, de certa forma, os diálogos, quando são escritos na nossa língua, eles passam por um critério bem diferente. Tu não tem certeza se é um fenômeno da língua ou se não é, né? Porque coisas que em inglês, sei lá, pareceriam totalmente aceitáveis, um longo diálogo, um longo monólogo, às vezes em português gera uma sensação de estranheza, falsidade e o nosso escopo de referências é mais limitado, não vou dizer que é ruim, mas é mais limitado quando a gente fala em indústria nacional, seja literatura ou cinema, né? Seja por ser mais antigo ou qualquer coisa assim. Como é que é essa lógica de botar palavras em português na voz das pessoas, entende? Então, eu acho que isso aí, na verdade, é um trabalho a ser construído mesmo, por causa o ouvido é um órgão de hábitos, né? Se você não está acostumado a ouvir determinada coisa num determinado contexto, vai demorar um certo tempo até que você comece a achar natural. Mas esse achar natural acontece, contanto que você continue expondo as pessoas a mais exemplos daquele tipo de produto, né? Novamente, falando do cinema nacional, aparentemente você tem essas duas abordagens, né? Ou você tem aquele negócio do grunhido e do berro e da gíria carioca, que é, novamente, o exemplo do Tropa de Elite, eu não estou falando mal, que é um filme que eu gosto, mas em que a gíria está mais evidente, o palavrão está muito evidente e até mesmo o treinamento de atores, né, pelo que eu já li a respeito, é feito num nível mais primal, em que não se valoriza tanto a palavra escrita, mas a reação emocional imediata, o impacto, o grito e essas coisas, né, ao ponto de, pelo que eu sei, por exemplo, do próprio Tropa, ter sido um processo traumático para muitos atores, né. Claro que no final o resultado é um filme com uma carga de verossimilhança muito forte, fortíssimo, parece um documentário às vezes. Então tem o seu valor também, mas fica, de um ou outro lado, me parece que fica prejudicado essa abordagem na qual você ainda se mostra como uma pessoa inteligente, capaz de articular frases e palavras e expressar suas ideias falando, né? Então, é um desafio, mas eu acho que isso demanda da gente que trabalha com isso, tentar ignorar um pouco essa estranheza inicial e achar um caminho. Porque eu sei que pode soar meio artificial e dá um certo trabalho. As primeiras versões que você faz do texto, geralmente você vai lendo em voz alta e você vai vendo que não tem naturalidade, e aí você precisa que o ator venha e coloque um pouco da interpretação para ficar mais natural. Então, assim, eu não tenho uma resposta definitiva, mas eu sei que é um fenômeno que realmente existe, assim. E é algo que se a gente quiser continuar nessa seara, né, a gente vai ter que fazer um esforço de pensar e como trazer um texto realmente literário, com valor literário e tudo mais, que ainda pareça natural. Mas não é tão fácil assim, a gente está só no começo desse processo. Mas é uma percepção certa essa sua, de que de início é meio estranho, assim. Eu acho que a gente tem enfim, né, uma característica muito diferente, enquanto forma de se expressar e relacionar e tudo mais, da maioria dos filmes que a gente está acostumado a ver, que são filmes americanos e tudo mais. E é o que o autor falou, acho que ainda não está bem definido qual que vai ser essa... Uma coisa que a gente já sabe que funciona,
que é essa linguagem um pouco mais despachada, um pouco mais com palavrão, até com esse jeito carioca de se expressar muitas vezes, até porque a Globo no Rio de Janeiro, a gente vê muita cultura sendo produzida lá e tudo mais. Então a gente tem um pouco, quando a gente pensa em coisas brasileiras contemporâneas, digamos assim, é natural a gente remeter a um pouco aquele jeito um pouco mais malandro de se expressar, e né? até aquele ultra-regionalismo, né? Ou vai ser um negócio nordeste, aí o sotaque máximo. Ou aquele ultra-regionalismo quando é uma coisa do Nordeste, ou quando vai lá para trás, a gente tem lá o voz mecê, não sei o que e tal, né? Que são essas coisas que já foram muito consolidadas pelas novelas e tudo mais, né? Eu acho que o filme ele não cai em nenhum desses estereótipos, assim, o que eu acho interessante de se observar, assim. Se isso vai agradar ou não, a gente vai descobrir, mas acho que ele não cai nesse estereótipo da linguagem mais malandra. Ele não tenta trazer sotaques específicos de uma determinada região. Ele é razoavelmente neutro nesse sentido. Apesar dele se passar no final dos anos 60, a história se passa no final dos anos 60, ele não tenta forçar um linguajar muito próprio, apesar de ter uma ou outra expressão, sim, que remetem àquela época. Mas a gente fez bastante esforço para tentar fazer a coisa soar natural, dependente, né, de qualquer coisa, assim. Então, a gente lia em voz alta muitas vezes as falas, sempre optou por tentar enxugar, simplificar, deixar um pouco mais direto, sem muitas voltas, assim. A gente tem, obviamente, uma característica específica desse filme que nós temos diálogos intelectuais e falas intelectuais do personagem que faz o Fausto, né, que é o diabo tutor ali. Então ele tem textos longos, assim, que tem quase que uma característica meio literária mesmo, né? Você tem um pouco dessa sensação de estar sendo exposto a uma literatura, alguma coisa assim, porque ele é um cara erudito, então ele fala com facilidade, mas ele não cai no erudito empolado. Ele é erudito, mas ele tem um pouco do... Ele fala uns palavrão no meio, ele tem umas que a gente chama de punchline aqui, né? Ele aqui aquela frase de impacto e tal. Então, enfim, talvez eu tenha dado muitas voltas aqui, mas eu acho que ele tem um jeito de se expressar bem original, assim. Quais são as expectativas de vocês agora com esses aprendizados? Dá para dar um spoiler aí das intenções ficcionais dessa empresa para o futuro? Falando sério, acho que assim, é o que o Elton falou, ele tirou o band-aid, eu acho que a gente já percebeu, cara, dá para fazer. Um horizonte de possibilidades se abre. Enfim, muitas coisas que pareciam insuperáveis, a gente viu que dá para superar. Eu acho que, enfim, tem um universo de temas que tocam o Brasil Paralelo, que às vezes são difíceis, inclusive, de expressar através de um documentário, e que eu acho que a ficção é a linguagem ideal, né? Por exemplo, a gente tem agora o exemplo do Sound of Freedom, que é um filme que está fazendo um grande sucesso aí. Para falar do tema que ele trata, né, pedofilia, em determinados círculos e tudo mais, é difícil, porque geralmente as pessoas que têm informação sobre isso dificilmente vão topar se expor num documentário, né, é um risco muito grande. Então, para você fazer um documentário, você consegue opinar de fora, mas você tem dificuldade de conseguir testemunhas, né? Isso serve para uma variação enorme de temas, né? Nós mesmos aqui na Brasil Paralelo tentamos entrar em vários assuntos que a gente sabe que é importante, que a gente sabe que tem consistência, mas a gente tem dificuldade de pessoas que estejam dispostas a se expor e dar o testemunho, né? Então, eu acho que nesse sentido já abre um leque infinito, né? De coisas que a gente pode expressar através da ficção ali, com algum grau de licença poética, mas baseado em casos reais e que são importantes. Eu acho que essa pode ser uma possível linha, né? Uma outra linha que eu vejo que faz muito sentido também para Brasil Paralelo, enquanto produtora de ficção, filmes inspirados em obras clássicas, né? Que tem uma grande contribuição intelectual, de mensagem e tudo mais, mas que acabam ficando um pouco inacessíveis pela própria cultura do brasileiro de não ser tão afeito aos livros e às vezes coisas muito antigas com linguagens arcaicas que são difíceis da gente assimilar hoje em dia e tudo mais. Então eu acho que aí tem um papel interessante de aproximar as pessoas daquilo que se entende como alta cultura e tudo mais. A Brasil Paralelo tenta fazer essa ponte, né, de tornar mais acessível e aquilo que sobreviveu ao longo do tempo, as grandes ideias, essa coisa toda. Então acho que esse é um possível caminho. Um outro caminho que a gente fala muito também são sobre as distopias, né, que é especular sobre o futuro. Em vez de eu resgatar coisas do passado, eu especular como que pode ser o futuro, levando em conta
essas características que a gente está observando agora, né, com a sociedade e tudo mais. Então isso é uma coisa que a gente gosta muito, gosta de obras que tratam disso. Eu acho que é um caminho possível também, né? Enfim, vai depender um pouco também de como que vai ser a repercussão desse filme, né? No final das contas, um ano e meio envolvido, é muito investimento que se faz e tudo mais. Então a conta precisa fechar, no final das contas não tem dinheiro público, não tem, né, não tem nada por trás, então tem que fechar contas. Se não fechar conta, cara, a gente vai ter que achar um outro jeito de fazer, mas depende um pouco disso também, né? De fazer esse lançamento ser um sucesso, para que a gente possa, enfim, abarcar todos esses temas. Eu lembro que eu estava numa reunião uma vez que o nosso diretor financeiro estava passando alguns gastos para a gente revisar, e aí apareceu ali, no meio, vinha assim, né, software tal, salário tal, etc. Daqui a pouco apareceu aluguel de cavalo, um valor do lado, assim. Aí eu pensei, exótico. Aí embaixo tinha assim, aluguel de porco. E aí eu falei, talvez eu esteja sendo do controle. E eram valores expressivos. Eu considero que essa para ser a primeira ficção do Brasil Paralelo, foi um ato bem ousado, assim, né? Muitas produções, quando vão iniciar nessa seara, tentam ir em coisas um pouquinho menos ambiciosas, né? Roteiros mais em uma ou duas locações, com poucos personagens, mais voltado para o diálogo e tudo mais. No fim a gente foi se empolgando tanto, talvez porque essa energia estava represada há tanto tempo, que a gente foi criando lugares, personagens, histórias, e às vezes o Elton aparecia com umas coisas, meu Deus, cara, como é que a gente vai vazar? Bota aí, a gente vai dar um jeito e tal. Às vezes a pessoa chega com a ideia de botar um cavalo. Às vezes, essa aí no caso foi culpa minha, mas o porco é tua. Tem pra todo mundo. Ficou parelho agora. Então, cara, por um lado foi o Elton olhou e pensou, não, se ele pode alugar um animal, então assim, por um lado, o que acontece? Se torna uma grande responsabilidade fazer esse negócio dar certo, porque foi muito investimento, muita aposta, né, em torno disso. Então, frio na barriga nesse sentido, né, tem que dar certo. E por outro lado, foi um jeito de tirar o band-aid, assim, com força, não foi um mais ou menos. Eu tiro, cara, muitas coisas ousadas, são muitas locações, são muitos personagens, tem dinâmicas ali criativas e tal. Então, cara, a gente foi num nível de grau de dificuldade razoável, assim, na produção desse filme. Então eu vejo, cara, tem muita coisa boa que dá pra gente fazer, tem histórias muito legais que dá pra reproduzir através de filmes com talvez menos esforço do que foi essa produção. Então, nesse sentido, acho que deu uma confiança, assim, sabe? E que você só saberia por ter passado por essa. Agora, E passando por isso, acho que a lição mais importante, né? E sempre que a gente faz um filme, a gente lembra disso. Energia. Se não tem energia, não sai do chão. E energia é a única coisa que faz a coisa tomar forma e virar algo pro mundo. Então, esse é o essencial. Perfeito. Sabe? Ter essa energia, esse gás e vamos acreditar. Acreditar na parada, né? Acreditar. Sem isso, realmente. Obrigado, pessoal. Valeu pelos depoimentos. Você que está nos assistindo aí, não esqueça de usar o link na descrição, apoiar esse projeto, porque, de novo, como falamos aqui e seguimos falando, a Brasil Paralelo se propõe a ser uma iniciativa cultural independente. Isso depende, obviamente, do recurso dos seus clientes, que enxergam valor no nosso trabalho, querem que isso continue, querem que a gente faça mais filmes, invista mais na empresa e faça isso crescer. Então, o melhor jeito a doação que a gente tem é você gostar do nosso produto. Então, se você assistir, por favor, critique, faça seus elogios, suas considerações, mas é muito importante que nós levemos o máximo de pessoas para poder espalhar isso e ter financiamento para fazer mais trabalhos como esse ou diferentes desse, né? Então contamos com todos vocês aí, tá bom? Link na descrição e QR Code na tela para você saber como poder apoiar este projeto, certo? Então, obrigado, ansioso para ver todos os tipos de crítica, mas um pouco mais a do público do que a de críticos, né? Valeu, pessoal, abraço.